Sendo assim, quando que Cristo entrou no Santíssimo Lugar? Foi em 1844? Como a igreja diz, ter adivinhado a data, acertado a data, enfim. O anjo relator falou para Ellen White, está dito? É isso? O que a palavra de Deus nos diz a respeito disso? Né? É isso que nós iremos ver agora, tá bom? Iremos ver o que a Bíblia diz a respeito deste ponto. Será que ele entrou em 1844 no céu, no final dos 2.300 dias de Daniel 8? A respeito desse assunto, nós temos muito a falar, mas a gente vai pular para respeitar esse ponto. Vamos entender o que aconteceu em 1844, tá bom? Primeira coisa que a gente deve entender, que esse santuário era uma sombra, tá? Não é uma sombra exata do que existe no céu, porque não existe um santuário literal no céu. Isso é muito claro, olha só. E me farão um santuário e habitarei no meio deles, conforme a tudo que te mostrar, para modelo do tabernáculo, e para modelo de todos os teus pertences, assim mesmo o fareis. Essa foi a ordenança dada a Moisés. Para quê? Para a habitação de Deus no meio do povo, mesmo sabendo que isso não seria possível, né? Mesmo sabendo que a habitação dele seria restrita ao lugar santíssimo. A gente vai analisar esses pontos, tá? Olha o que diz em Hebreus 10:1. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem a cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se achegam. Isso está em Hebreus 10:1, tá? Então, assim, aqueles sacrifícios que eram feitos de tardes e manhãs não eram suficientes. Existem outros versículos bíblicos que nos diz, né, que sacrifícios Deus não se agradava. Não se agradava mais daqueles sacrifícios, mas sim de um coração contrito. Então precisava que viesse alguém representando o sacrifício verdadeiro, para assim estar ao lado do Pai fazendo o quê? Julgando? Não, intercedendo por nós, porque ele sofreu as mesmas tentações que nós sofremos. Então era para isso, não para julgar, tá bom? Era para isso que era necessário. Vamos avançando aqui então. Vamos ler o que está lá em Atos 2, do 29 a 33. Homens e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono, tá? Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu corrupção. Deus ressuscitou a esse Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Espera aí. Aonde é que ele foi assentado? À destra de Deus. Qual é a destra de Deus? O que é? Não é o lugar mais santo do que existe? Se é para definir santo e santíssimo no céu, que eu acredito que não existe divisão, tá? Não existe isso. Carruagem de fogo para entrar e sair. Jesus estava preso no primeiro compartimento até 1844. Isso não é bíblico. Na Bíblia não está isso. Mas então, o que a Bíblia está nos trazendo? Que Cristo foi elevado e levado para estar à destra do Pai. À destra do Pai, repito. Mais um texto. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os inimigos por escabelo ou por estrado dos teus pés. Assenta-te aonde? Lá no lugar santo, que eu fico aqui no Santíssimo? Não. Assenta-te à minha direita. À direita de Deus está Jesus Cristo. Ora, se o sacerdote
Vou fazer uma pausa aqui, tá? Se o sacerdote entrando no lugar santíssimo significava, ele levava o sangue oferecido pelo homem e significava, né, toda aquela súplica entrando no lugar santíssimo uma vez por ano, o que significa Jesus adentrando ao céu depois de fazer uma oferta pura, digna e agradável? Cristo não é o nosso sumo sacerdote que adentrou aos céus? Sim. Cristo entrando no lugar santíssimo significa Cristo subindo ao céu. O céu é o lugar santíssimo aonde Cristo foi, assim que ele morreu. Então, essa é a doutrina correta, essa é a interpretação correta a ser feita, tá? Cristo entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais, a qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenança dos anjos e não aguardastes. E ouvindo eles isto, enfureceram-se em seu coração e rangiram os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus. E Jesus que estava onde? No lugar santo. E Jesus que estava onde? Lá no lugar santinho, lá. Ele não estava no Santíssimo. Não, ele viu Jesus sentado à direita de Deus e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Ele estava em pé, à mão direita de Deus. Essa é a citação dita por Estevão, quando ele estava para ser apedrejado. Pelos mesmos motivos descritos aqui, muitos de nós estamos sendo apedrejados por pregarmos que Cristo ascendeu aos céus e imediatamente começou a cumprir a missão que não é de nos julgar, não é de nos julgar. Acaso não sabeis que nós iremos julgar o mundo? Aquele que está salvo não entra em juízo. Jesus está para interceder por nós, não para nos julgar. Entenda isso. E ele está à direita do Pai. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nós, não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Presta atenção. Quem é que condena? Quem condena? Jesus condena? Pois é. Cristo é quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, a qual está onde? No lugar santo? Não. A qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos 31, 34. Aqui está falando dos dois pontos, tá? Não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Não existe condenação. Não existe juízo investigativo se você está nos caminhos corretos. Se você está no caminho correto, não existe juízo investigativo para você. Quando você morre, o seu destino está selado. E enquanto você estiver vivendo, se você dobrar o seu joelho e orar, você tem um intercessor, não um juiz, nesse momento. Mais um texto aqui. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação. Presta atenção, porque é importante. Tendo iluminados os vossos olhos, os olhos do vosso entendimento, para que saibais quais seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas de glória de sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo-o no lugar santo. Não,
e pondo a sua direita nos céus. A sua direita nos céus. Repito, qual é o lugar mais santo que existe? Não é a destra do Pai? Acima de todo principado e poder e potestade, domínio e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. Será que se ele estivesse no lugar santo, ele estaria acima de tudo isso? Meus irmãos, ele é o nosso intercessor. Ele é o nosso intercessor. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Efésios 1, 16 a 22. Vamos lá, vamos tentar entender então. Se essa doutrina tivesse alguma base bíblica, Jesus deixaria de ser intercessor em 1844 e passaria a ser juiz. Não existiria mais intercessão para mim e para você, meu irmão. Não existiria mais. Tá? Se quiserem respeitar essa doutrina como bíblica, seria isso. Nós não teríamos mais chance, porque ele está lá agora anotando tudo que a gente faz e pronto, e acabou a oportunidade. Nosso intercessor foi até 1844. Mas não é o que a palavra de Deus nos diz. Preste atenção nos detalhes. A gente ainda vai estudar sobre o santuário aqui, como que funcionava e por que Cristo é o nosso sumo sacerdote. Sumo sacerdote dos bens vindouros. O que mais que a gente tem aqui para trazer? Vamos lá. Vamos estudar, então, Hebreus, o livro de Hebreus, tá? Esse é o livro mais importante. Se você quiser entender tudo sobre esse assunto, não precisa nem assistir os vídeos. Pode desligar tudo aqui e estude a palavra. Estude o livro de Hebreus. Ali está revelando tudo. Mas não estuda com os ouvidos atentos a outras revelações. Estuda por si mesmo, tá? Presta atenção nos detalhes. Ora, estando estas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Mas no segundo, quando está falando aqui tabernáculo, por causa da tradução, né? Está dizendo aqui que é o primeiro compartimento, tá bom? Então, no primeiro compartimento, cumprindo os serviços. Mas no segundo, só o sumo sacerdote. Uma vez por ano, e não sem sangue que oferecia por si mesmo ou pela culpa do povo. Então, é mais ou menos o que a gente resumiu ali, tá? No primeiro tabernáculo, o primeiro compartimento, os sacerdotes faziam o trabalho diário que era para ser feito, e no segundo, somente o sumo sacerdote no dia da expiação, tá? Dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. A tradução correta também não é o caminho do santuário, tá? Por quê? Dando nisso a entender o Espírito Santo que o caminho do santo lugar, do santíssimo lugar, não estava descoberto enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Um caminho, um livre acesso, um acesso liberado, tá? Que é uma alegoria. Olha só os detalhes que traz o texto. É uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Está entendendo? Isso tudo agora é uma alegoria. Por quê? Porque aquilo que era oferecido não poderia aperfeiçoar o homem. Era constituído somente em comidas, bebidas, várias abluções e justificações da carne, impostas até o tempo de correção. Tá? Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote de bens futuros, mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, maior e mais perfeito santuário, não feito por mãos humanas, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou de uma vez por todas no Santo dos Santos, havendo efetuado uma eterna redenção. Quando que o livro de Hebreus foi escrito, meus irmãos? Depois de 1844? E não se existia essa informação? E não é nem questão de informação. Quando a gente estuda o santuário, a gente entende que a missão de Cristo foi cumprida em todos os rituais das festas,
até o ritual da expiação, que Cristo entrou no céu. E a expiação que ele está fazendo hoje já foi feita na cruz. Quem entende sobre as festas, os rituais, entende que essa expiação dele hoje é simplesmente borrifando o próprio sangue dele. Ele simplesmente está entregando para o Pai a minha causa e a sua. Foi por ele que eu morri. Eu sou o cordeiro que foi destinado para a morte do ser humano. Eu não estou aqui para julgar eles, eu estou para interceder por eles. A expiação está cumprida na cruz, é isso que ele está apresentando perante o Pai. Ele que é o Cordeiro Pascual. Entende, meus irmãos? Então, esse texto está muito claro. Jesus entrava, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, e ele está dizendo que entrou de uma vez por todas no Santo dos Santos. Ora, por que é tão difícil de entender isso? Não, mas a tradução está errada, porque não é isso que está dizendo o texto, tem outras traduções. Tá bom. Então eu não sei de mais nada. Presta atenção. O sacerdote, o que ele fazia? Ele entrava dia após dia no lugar santo para interceder por nós, para fazer ali os rituais, né, diários, onde a humanidade tinha que levar o seu cordeiro. O sumo sacerdote, quando que ele entrava? Uma vez por ano, somente uma vez por ano. Qual é a diferença, então? O que a palavra nos diz que mudou? Agora, o que mudou? O sumo sacerdócio levítico mudou, tá? Porque esse sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Mas o nosso sumo sacerdote agora é segundo a ordem de Melquisedeque. E este que é perfeito, não tem contagem de dias, não tem fim de existência, ele entrou de uma vez por todas, como diz o livro de Hebreus. Estude e veja isso. Esse é o nosso sumo sacerdote. Senão ele precisaria morrer muitas vezes. Por quê? Assim que ele ascendeu aos céus, se ele não entrou no lugar santíssimo para cumprir a missão determinada pelo sumo sacerdote, o que ele estava fazendo, então? Ele estava morrendo todos os dias? É isso que o livro de Hebreus diz que não. O sacrifício dele foi perfeito para sempre, de uma vez por todas. Então, assim, ó, vamos lá. Vamos ler mais um texto aqui a respeito do Central White, o que diz lá, tá? Ellen White mais tarde adotou a frase juízo investigativo para este aspecto particular do ministério de Cristo. Espírito de profecia, tá aqui a referência onde eu tirei isso, tá? Embora pareça que outros usaram o termo antes dela, por exemplo, ver Tiago White, aqui esse texto, referente a essa página, com o passar dos anos, ela deixou sobejante claro que a doutrina do juízo investigativo era uma das principais doutrinas da Escritura e era de importância vital para os adventistas do sétimo dia. Ela cria que, através do Espírito Santo, ela e outros adventistas tinham sido divinamente guiados na compreensão correta do assunto. Quando A.F. Bellinger começou a ensinar que Cristo entrou em seu ministério no Santíssimo por ocasião da sua ascensão, em vez de 1844, Ellen White escreveu, em linguagem clara e franca que dizer àqueles que compareceram a esta conferência, ela está se referindo à Conferência Geral de 1905, que o irmão Bellinger tem permitido que a sua mente receba erros peculiares e creia neles. Deus não ditou a mensagem que ele sustenta. Esta mensagem se aceita, minaria os... Esta mensagem, se fosse aceita, minaria os pilares da nossa fé. Manuscrito 62, 1905. Lógico? Vocês entenderam o que ela está dizendo aqui? Lógico que essa mensagem minaria os pilares da fé. Porque os pilares da fé estão errados. Eu mostrei para vocês biblicamente. Coitado desse irmão. Iluminado esse irmão nessa época. Porque ele entendeu, não. Cristo entrou no Santíssimo Lugar assim que ele ascendeu aos céus. Assim como eu mostrei para vocês aqui nesse vídeo.
E Ellen White diz que não, que ele estava contrário, completamente contrário à Bíblia. Contrário à Bíblia, ele não estava. Contrário à Bíblia, não está. Contrário à Bíblia está qualquer coisa diferente disso que eu mostrei para vocês. Entende? E essa citação aqui eu não recortei de lugar especial nenhum. Está lá no Central White. Isso aconteceu de verdade. Por quê? Porque naquele momento, muitas pessoas se levantaram para dizer isso é um absurdo. E é isso que eu estou mostrando para vocês. É um absurdo. Cristo entrou de uma vez por todas no lugar santíssimo. É um absurdo levantar essa afirmação, meus irmãos. E esse irmão estava correto. Esse irmão estava correto com relação ao que ele estava pregando, com relação a esse assunto que ele trouxe. Ele estava correto. Vamos ver esse texto aqui, tá? Presta atenção. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, a qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além dos que já vos tenho anunciado, seja anátema. Essa palavra anátema significa maldito, seja maldito. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vou-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema, seja maldito. Gálatas 1, do 6 ao 9. Então, meus irmãos, é sério, tá? Essa doutrina de juízo investigativo não tem fundamento na base, não tem fundamento na história deles, a história deles mostra que foi um erro, já começou errado, não tem fundamento bíblico e é totalmente contrário ao que a Bíblia nos diz. E o que a palavra de Deus nos apresenta? Qual é a função do sumo sacerdote nesse momento?